A guerra corrompe pessoas. Você é um trabalhador de escritório que está no computador todo dia para atender pessoas com problemas de serviços. Um dia, você descobre que seu país entrou em uma guerra entre países e, agora, todos os homens que possuem aptidão estão sendo convocados para lutarem pelo seu país. E ele não liga se você não quer ou não pode. Você, agora convocado, precisa abandonar seus pais, sua esposa e sua filha de apenas 3 anos. Sua família implora para que você fique e perguntam se não há outro jeito. Com um olhar vazio, você diz: não, não tem. Chorando, você parte a outro país com outras pessoas que também abandonaram suas famílias, sem saber se iriam voltar. Ao invés de sentir a adrenalina que as pessoas dizem que você iria sentir, você sente o terror. O verdadeiro terror que te consome completamente. O medo de não voltar. O medo de ser pego. Isso não parece ser um jogo. Você agora precisa lutar para sobreviver. Um amigo que você conheceu em batalha combinou com você que vocês sairiam depois de tudo isso. Mas no dia seguinte, você vê a vida dele desaparecendo como uma luz de uma lâmpada queimada. Aquele homem possuía uma família, mas isso não tem importância para o Estado. Uma aposentadoria básica já funciona bem. Você agora começa a pensar se isso tudo é real. Não será um pesadelo? Você então sai com uma tropa e são todos capturados em uma emboscada. Sem ter mais esperanças, você se ajoelha e aceita seu fim. Você perdeu. Você pensa em um dia batalhar pelo seu país? Está disposto a perder sua própria vida para honrar a nação em que você nasceu? Você acha que isso seria legal? Seria divertido? Emocionante? Pois eu te digo, você está completamente errado. Eu tive essa ideia de vídeo depois que, navegando pelo YouTube, eu encontrei esse comentário. Quero ir para a guerra. Pode ser assustador, mas deve ter muita adrenalina. Esse comentário mostra o quão superficial algumas pessoas são e, ao verem algo terrível como um conflito mundial, imaginam que conseguiriam aguentar tudo aquilo com um sorriso no rosto. Você não vive em um jogo. Não é porque você joga Fortnite e Call of Duty 10 horas por dia que participar de um conflito real será incrível. Essas são as mesmas pessoas que dizem que querem que um vírus zumbi acabe com a população e apenas elas e seus amigos sobrevivam. Não esquece do like, hein, meu bacana? O transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno psicológico que se desenvolve em pessoas que vivenciaram ou testemunharam acontecimentos traumáticos extremos, como violência, desastres, guerras, etc. Nesse transtorno, memórias intensas são revividas diversas vezes, os flashbacks. Outra coisa extremamente comum são as alterações de humor, com o afetado possuindo dificuldades em expressar emoções positivas. Sempre se sentindo culpado ou envergonhado. Os pacientes afetados também compartilham a dificuldade em dormir, instabilidade e crises de ansiedade extremas. Esse transtorno possui tratamentos que não são 100% eficazes, obviamente, mas são extremamente responsivos e conseguem dar novamente normalidade à vida do traumatizado. No segundo grande confronto mundial, você sabe o que eu tô falando, as condições que os soldados eram expostos eram desumanas. Obviamente, o convívio nesses lugares era extremamente difícil, já que conviver com pessoas desconhecidas, famintas, sonolentas e traumatizadas não é nada fácil, ainda mais considerando a situação. As trincheiras ficaram muito conhecidas, mas muitos não sabem que soldados dormiam e viviam lá, junto da lama, doenças e ratos. Em algumas situações, os soldados enfrentavam condições climáticas extremas, seja no calor da África ou no frio da Europa nórdica. A falta de higiene também era um fato, já que não era possível controlar a sujeira, que os levava a adquirirem doenças e infecções. Além de todos esses problemas, a falta de comida também era outro fato. A necessidade de racionar comida levava os soldados a terem um senso de grupo maior, um senso altruísta no meio de todo aquele inferno e trauma. A saúde mental era a mais afetada. Bombardeios diários, ataques
e emboscadas mexiam com o psicológico dos combatentes, que eram obrigados a seguirem com tudo aquilo. Na época, a ciência ainda não reconhecia o transtorno de estresse pós-traumático corretamente, o que dificultava o tratamento dos afetados. Assistir às pessoas que você se vê morrerem em sua frente, mesmo que as conhecendo há pouco tempo, não é para qualquer um. Muitos soldados colapsavam e, já cansados, posavam para fotos com um olhar vazio e sem esperança, o que ficou conhecido como o olhar de Will Jarvis. Esse olhar era característico de soldados que já estavam sem esperanças de melhora. Soldados que haviam visto muito mais que o inferno. Eles haviam ido para lá, sofrido e voltado para repetir isso novamente. Fotógrafos capturavam esses momentos de desespero silenciosos, que mostrava a deterioração de combatentes que antes possuíam uma família, um emprego e sonhos, mas agora apenas possuíam traumas, ferimentos e fome. E o pior é se pensar que numa guerra não existe lado certo. Todos os soldados estão ali por obrigação, com o único objetivo de saírem bem e voltarem a ver quem eles amam. As guerras se iniciam por desentendimentos geopolíticos entre países já rivais, que possuem aliados que firmaram tratados de ajuda militar, que têm outros tratados, que têm outros, assim se transformando em algo global. Mas então, por que as pessoas ainda insistem em pensar que isso seria um passatempo divertido? Essas pessoas que dizem isso normalmente têm uma visão distorcida do que é real e o que é ficção, pois acreditam que elas seriam heróis que conseguiriam combater uma tropa inimiga inteira sem problemas enquanto riem de emoção. Sejam crianças na maior parte ou adultos com sérios problemas. Esses possuem uma grande crença de que a adrenalina é a única coisa que se adquire em um conflito armado internacional. Jogadores com atributos de peso muito upados em nível 100 de burrice dos jogos de tiro, como o Battlefield e Call of Duty. Lembre-se que esses jogos não passam o peso de um trauma. Mesmo no melhor modo campanha, ainda não seria possível mostrar como um soldado traumatizado foi afetado pelos acontecimentos e como ele nunca mais poderá viver como vivia antes. A diferença de comportamento de soldados traumatizados quando comparado a antes é gritante e é percebido principalmente de pessoas que convivem com o ex-combatente. Ainda não é possível dizer que teremos um mundo pacífico um dia. Talvez a única maneira de se ter novamente um mundo pacífico é com a extinção dos humanos. Algumas pessoas não entendem o porquê soldados são considerados heróis depois de voltarem a casa. Porém, isso é porque elas não olham por trás, pelo que eles tiveram que passar. Esse soldado teve que lutar por talvez algo que ele nem mesmo acreditava, precisando suportar o peso do consumo da própria mente sozinho, sem poder recorrer a ninguém. Tudo isso para atender às vontades dos governantes mimados que tentaram colocar ideias estranhas na cabeça de uma população já corrompida. Então, quando alguém te perguntar qual o seu super-herói favorito, por que você não diz que são os soldados?